Fala pessoal, beleza? Complementando a live de sexta-feira, foi sexta que eu fiz? Sexta, isso. Eu fiz uma live na sexta-feira falando sobre teoria das cores e a galera pediu para eu fazer algumas explicações aqui mostrando na prática como é que aplica aquela questão da mistura ali das cores complementares, né? As cores análogas, como é que a gente faz para destacar as cores. Eu fiz aqui um rascunho, a gente vai mostrar também para vocês aí na prática como é que faz, para vocês entenderem essa questão de vocês misturarem as cores complementares para conseguirem sombras coloridas sem ter que adicionar preto na tatuagem sempre, tá? Ou preto ou branco, o que acaba deixando o desenho meio queimado, meio opaco assim. Geralmente quando a gente trabalha com cores, as tatuagens ficam muito mais intensas, muito mais vivas, mas a gente tem que saber quais cores utilizar para ficar um trabalho legal, um trabalho mais harmônico, tá? Só esperar o pessoal entrar aqui um pouquinho mais. Opa! Pessoal aí participando. Galera manda um joinha pra mim aí, quem que tava na live de sexta, só pra saber se o pessoal aí tá acompanhando o mesmo raciocínio de sexta ou se eu tenho que explicar para vocês de novo, se a galera que tá aqui não viu. Manda pra mim aí quem tava na live de sexta, coloca aí um sim. Quem não tava, coloca um não, porque daí eu já sei até que ponto eu tenho que explicar esse conceito de novo, para vocês entenderem o que eu vou fazer aqui, tá? Opa, fala Gu Franco, beleza? Valeu, obrigadão. Abraão, tatuador, não estava na live de sexta. Vou dar uma explicaçãozinha aqui também, conforme for fazendo, beleza? Demerson Pereira também não, Maicon sim. F. Silva tava. Thomas Totti tava também. Bom, parece que tá meio a meio aqui. O pessoal tava participando na live de sexta, tem pessoal que não viu. Então eu vou explicar rapidinho antes da gente começar a mostrar aqui na tela o que foi que eu falei na sexta, para vocês entenderem um pouquinho do que eu vou aplicar aqui hoje, tá? Deixa eu só pegar aqui uma imagem para vocês. Eu vou falar rápido aqui o conceito de teoria das cores, tá? Esse aqui é um círculo cromático. Esse círculo aqui ele contém todas as cores principais aqui que a gente costuma utilizar nos trabalhos, né? Logicamente existe uma decomposição enorme de outras cores, mas os principais tons, os principais matizes estão aqui, né? O que a gente precisa entender são essas setas principais aqui. Elas são as cores complementares ou cores opostas, tá? Quando a gente pega uma cor oposta à outra e junta elas, coloca uma mais próxima uma da outra, essas cores elas ficam muito mais vivas, muito mais intensas. Isso que alguns publicitários, pessoal de cinema, de arte gráfica, eles utilizam essa teoria, essa técnica para ressaltar o trabalho deles, tá? Então, a gente, como tatuador, a gente tem que conhecer essa teoria, saber aplicar ela, para a gente poder criar projetos aí de tatuagens mais vivos, mais chamativos, que destaquem mais para o nosso cliente, tá? Aqui no caso, por exemplo, se a gente pegar lá na ponta o verde e o vermelho aqui embaixo, eles são opostos. Quando a gente coloca o verde com o vermelho muito próximo um do outro, eles ficam muito mais intensos, tá? Se a gente olhar aqui nessa imagem, por exemplo, ó, a gente vê que arde ali até o olho de tanto que parece que está viva a cor, né? E isso aqui a gente consegue justamente por estar aproximando essas cores, tá? Uma outra forma de usar isso é misturando essas cores. Então, se eu pego o vermelho e misturo com um pouquinho de verde, eu crio um vermelho escuro. Da mesma forma que se eu pegar um verde e misturar com um pouquinho de vermelho, eu crio um verde escuro. Então, as cores complementares, quando a gente junta uma com a outra, a gente vai cada vez mais criando uma sombra, mas ainda assim mantendo a cor. É diferente de eu pegar um vermelho e misturar com tinta preta, que eu vou sujar ali o preto, eu vou abafar o preto, tá? A princípio ali pode até ficar bonito na tatuagem, tem muita gente que faz uma sombra
tipo um sume, né? Faz um sume ali na tatuagem de preto. Depois que ele fez um sume, ele pega o vermelho e passa por cima. Também dá certo, é uma forma de fazer, é um outro estilo, mas não alcança tanta intensidade, tanta cor, quanto você trabalhar só com a união de cores mesmo, tá? E deixar o preto só para a parte mais escura, que ele é importante, mas só para as partes onde tem sombra 100% preta mesmo. Aonde ainda for um vermelho escuro, como a gente pega aqui embaixo, por exemplo, bem nessa partezinha aqui dessa imagem, essa parte vermelha aqui triangular, bem nessa parte aqui de baixo, tá um vermelho bem escuro em relação à pontinha aqui, que tá um vermelho mais intenso, né? Esse vermelho escuro, a gente não precisa colocar um vermelho com preto, a gente pode pôr o vermelho com o verde, tá? Eu fiz uma paleta de cores aqui na tela, e eu fiz desde o amarelo, passando pelo laranja, o vermelho escuro, até chegar no preto. Então, é uma sequência de vários tons, utilizando só 3 cores, tá? Então a gente consegue uma variação muito grande aí do nosso trabalho, um degradê muito bonito nas tatuagens, sabendo misturar as cores na proporção certa. Deixa eu ver aqui. Bom, basicamente é isso, tá? A gente entendendo o conceito aí de cores complementares, que são as cores que estão do lado oposto aí do círculo, a gente vai sempre entender a maneira correta de misturar as cores. Eu sempre dou 3 exemplos para a gente fixar as principais cores, que fica mais fácil de decorar. O primeiro exemplo que eu costumo usar é uma rosa vermelha. Então, sempre que a gente quiser lembrar quais são as cores complementares, o vermelho da rosa, que geralmente a rosa fica em volta da rosa sempre tem a vegetação, né? Então fica o verde do fundo com o vermelho da rosa. São 2 cores complementares. A segunda cor complementar seria o azul e o laranja. Então a gente sempre tenta lembrar daquele desenho do Nemo, da Disney, né? Que a gente pega aqui o laranja do peixe com o azul do mar. Então são 2 cores que chamam muita atenção, que destacam muito por serem cores complementares, tá? E a terceira combinação seria o amarelo com o roxo, que a gente pode pegar hoje em dia, mais atual aí para vocês lembrarem, seria esse personagem do Thanos. Então aí o roxo da pele dele com o amarelo da armadura, se a gente fixar esse personagem na cabeça, a gente sempre vai lembrar quais são as cores opostas, tá? Se você estiver usando um amarelo e precisar criar uma sombra desse amarelo, fazer, por exemplo, uma peça, tipo uma coroa ou uma peça de ouro assim, nesse tom, ao invés de pegar o amarelo e colocar preto nele, que ele vai ficar meio esverdeado ou até meio sujo, coloca um pouco de roxo no amarelo que você vai conseguir alcançar um tom muito mais próximo desse tom queimado, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela que eu fiz. Só mostrar aqui antes. Esse aqui é um estudo que eu fiz para vocês entenderem, mas eu vou fazer agora na prática, tá? Aqui ó, a gente tem o vermelho, na ponta de lá tem o verde. Quando eu misturei vermelho com verde, eu consegui esse vermelho aqui no meio, que é um vermelho queimado, um vermelho mais escuro, tá? Daí depende da proporção de tinta que você vai colocar. Se você pegar bastante vermelho e um pouquinho de verde, você faz um vermelho escuro. Se eu pegar bastante verde e um pouquinho de vermelho, eu crio um verde escuro. Então, qualquer uma das 2 cores, eu consigo aproximar elas da sombra, que é um tom quase que um marrom, tá? Da mesma forma, o laranja com o azul da outra ponta lá. Se eu pegar o laranja e colocar um pouquinho de azul, eu faço uma laranja meio queimado, que nem está aqui no meio. Tá? E lá embaixo, o amarelo com um pouquinho do roxo, eu fiz um amarelo queimado. Tá? Então todos esses tons eles tendem a chegar muito próximo do marrom, que é a cor neutra, a cor intermediária de todo o círculo cromático ali. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que eu fiz aqui essa paleta, somente misturando as cores. E o uso do preto e o branco, qual a diferença que dá nisso, tá? Vamos ver. Não, aqui dá pra posicionar. Só ver aqui se dá pra vocês verem direitinho. Deixa eu só tirar a imagem daqui. Pessoal, eu vou tirar o comentário aqui por enquanto, para poder vocês enxergarem melhor a paleta. Depois no finalzinho aqui eu abro para quem quiser fazer uma pergunta, já explicar melhor esse assunto, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui o que eu fiz. Nesse lado aqui, ó, nessa barra maior,
Eu comecei com vermelho, tá? E com o vermelho eu misturei um pouquinho de vermelho, quer dizer, bastante vermelho com um pouquinho de verde, e cada vez mais eu fui colocando mais verde até alcançar o tom mais escuro. Então, toda essa paleta aqui, até aqui embaixo, só esse último aqui que é preto puro. Mas daqui até aqui é o vermelho com o verde, tá? Só adicionando o vermelho com um pouco mais de verde, eu fui queimando o tom. Você vai fazendo essa combinação e vai conseguindo cada vez mais um tom mais escuro, mas mesmo assim, ó, mantendo a coloração vermelha. Se você for pegar uma imagem, por exemplo, de uma rosa, que nem essa aqui, isso. Essa parte aqui de cima da rosa, tá vendo? Essa parte superior aqui, a gente vê que é um vermelho meio alaranjado. É o que eu tenho aqui, ó. Eu peguei o vermelho, fui adicionando cada vez mais laranja ou amarelo, né? Até alcançar o máximo de luz que o vermelho tem, tá? O pessoal às vezes erra na hora de fazer tatuagens de flor, por exemplo, de pegar o vermelho como a base da rosa, na onde quer fazer sombra coloca preto, na onde quer fazer luz coloca branco. O preto vai sujar o vermelho e o branco vai deixar o vermelho opaco, um vermelho meio frio. E isso deixa a flor com um aspecto meio sem vida, tá? Essa coluna aqui do meio, eu fiz isso. Eu peguei só a tinta vermelha, misturei vermelho com um pouquinho de preto, vermelho com um pouco mais de preto e aqui quase tudo de preto. Então a gente tem uma sequência de sombras, mas a gente consegue uma variação muito menor de tons. E os tons, eles parecem, não sei se dá para vocês verem daí, mas eles têm um aspecto um pouco mais sujo, tá? É diferente de você fazer o vermelho aqui com tons de verde, que ele fica um vermelho ainda assim cromático, né? Um vermelho com cor. Aqui fica um vermelho mais sujo, tá? E daqui para cima, ó, eu fui adicionando vermelho com branco. Então a gente vê que o vermelho deixa de ser vermelho e começa a virar rosa, até ficar um tom muito opaco. A gente se a gente for tatuar e usar essa escala de vermelho para tentar um vermelho mais aceso, um vermelho onde estivesse batendo luz na rosa, por exemplo, ficaria um tom muito artificial, um tom sem graça, não daria aquela vida, aquela coisa bonita de ver na tatuagem, porque você vai usar só tons opacos, assim, tons que não têm intensidade de cor, tá? Agora, desse lado aqui, a gente pegando o vermelho e adicionando nele um pouquinho de laranja, ou até mesmo um amarelo direto, né? Porque só com o vermelho e o amarelo você consegue o laranja. Então você conseguiria transformar esse vermelho cada vez mais alaranjado até chegar no amarelo puro, tá? Então só com laranja, verde quer dizer, laranja, vermelho e verde, eu conseguiria toda essa escala, tá? Eu estou mostrando isso aqui para vocês porque a gente consegue ir com poucas cores, praticamente 8 cores, né? Que seriam as 3 primárias, as 3 secundárias e o branco e o preto. A gente consegue fazer uma escala enorme de cores, mas a gente tem que treinar, estudar essa composição para saber qual cor misturar com qual, tá? Inclusive, isso aqui é um exercício que a gente tem no curso Profissão Tatuador, tá? Que é o curso completo que a gente está lançando aí, que a gente já lançou. A primeira turma fechou aí semana passada. Um dos exercícios que a gente vai passar para o pessoal é esse exercício de aprender a dominar e encontrar todas as cores que são possíveis de alcançar com as cores primárias e secundárias só, tá? Vou mostrar para vocês de novo aqui como que eu encontrei essas cores, para vocês verem na prática como é fácil você conseguir criar essa escala só com vermelho, verde, azul, cores básicas. Aqui, aliás, ó, aqui no canto eu comecei a fazer, acho que eu vou fazer desse lado aqui para vocês verem eu já completando isso. Eu peguei o laranja, esse laranja queimado e esse laranja mais escuro, eu fiz adicionando azul, tá? Então é uma cor que a gente não tem muito... não é muito natural a gente imaginar colocar azul no laranja. A gente vai fazer, por exemplo, um rosto de uma pessoa, a gente encontra aí um tom de pele meio alaranjado, e daí a gente quer fazer a sombra, a primeira coisa que vem na cabeça é colocar preto na sombra. Mas se a gente souber conhecer essa teoria das cores e souber aplicar verde, o azul, o roxo, o cinza para neutralizar, se a gente conhecer essa teoria e como ela funciona, a gente consegue fazer esse degradê de cores de uma forma mais natural e sem sujar a tatuagem, tá? Então deixa eu fazer para cá. Eu vou fazer uma sequencinha aqui, ó, deixando a cor um pouco mais escura, mais saturada.
Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vai pensando, anota do lado que terminando aqui eu já abro para a gente responder algumas dúvidas, tá? Esse aqui foi um estudo que eu fiz na sexta, explicando esse processo, e o pessoal ainda ficou com dúvida aí de como aplicar ele. Então eu vou fazer rapidinho aqui para vocês entenderem como funciona. Aqui eu estou pegando um pouquinho do laranja, tá? Então esse laranja, eu vou colocar uma ponta do azul, ó, só uma gotinha do azul. Esse azul já começa a sujar o tom de laranja e vai escurecendo, só que não é um sujo, é diferente do preto, que ele fica realmente com aspecto de sujeira. Aqui ele fica com aspecto de um laranja mais escuro, um laranja mais com uma iluminação menor, tá? Isso aqui fica muito mais natural durante a tatuagem. Isso é o mesmo processo que a gente faz no batoque de tinta, tá? Então a gente pega, mergulha a agulha no batoque de laranja, no caso. Com a máquina ligada, você só encosta um pouquinho da biqueira dentro do batoque de azul. Na hora você vai sentir a tinta correndo ali para cima, a tinta subindo no batoque. Você já para, espera a agulha bater um pouco. Esse processo vai criar uma cor ali intermediária e você pode, se quiser, passar um pouquinho da tinta no papel para você ver o tom que deu, tá? Se é o tom que você estava buscando. Se for, você pode aplicar na tatuagem. E com o passar do tempo você vai conseguindo fazer isso de uma forma cada vez mais rápida, mais natural. Tá, então aqui fiz os 3 tons. Se eu quiser escurecer um pouquinho mais, coloco um pouco mais de azul. Mistura bem, ele vai ficar quase que um tom de marrom mesmo, tá? O marrom seria o tom intermediário aí, quando você alcança 50% do laranja e 50% do azul. Então você consegue, seria o tom mais escuro dentro dessa escala de laranja cromático, tá? Depois, abaixo disso, você teria que entrar com mais de uma cor. Laranja, o azul, o verde junto. Colocar mais de uma cor e não só o azul e laranja, tá? Aqui a gente já conseguiu um tom de marrom mais escuro ainda. Vamos ver se eu consigo escurecer ainda mais esse tom aqui sem passar para o azul. Já consegui um tom ainda mais escuro. Não é um tom que parece um laranja, mas ele está dentro da escala. Então, se eu for fazer um objeto que é laranja e quiser alcançar o máximo da sombra até chegar no preto, essa seria a melhor combinação para alcançar o preto, para que o seu desenho fique natural, tá? Para que o seu desenho fique com uma cor bonita ali na hora da cicatrização. Então, vou fazer isso aqui no final posso colocar um pouco de preto. Tá, então aqui, ó, a gente consegue uma escala do laranja mais puro, adicionando o azul, eu vou alcançando toda essa gradação aqui de laranja escuro, só colocando o azul na tatuagem, tá? Então aqui foi a única parte que eu coloquei preto, e mesmo assim é o preto que eu costumo colocar laranja junto, para que seja um preto cromático, um preto com mais intensidade, com mais cor. É diferente de você colocar preto puro, quando ele cicatriza ele acinzenta na pele e não fica com tanto brilho, tá? Esse é um conceito que eu passo no curso também. Todos os tons de preto que eu uso na tatuagem, eu costumo colocar um pouquinho de cor dentro dele. Se a gente estudar a questão da luz, o que a gente enxerga, na verdade, é o reflexo da luz, né? Por exemplo, essa tinta vermelha, quando a luz aqui da luminária bate na tinta, essa luz ela contém dentro dela todos os espectros de luz. Então tem o amarelo, o azul, o verde,
vermelho, tem todas as cores dentro da luz. Quando ela bate aqui, todas as cores elas são neutralizadas, esse elemento aqui, a tinta, ela absorve tudo e só o vermelho que é refletido do meu olho, tá? Esse pigmento aqui no caso tem essa característica de refletir o vermelho. Aqui no caso o amarelo, o verde, assim por diante. A tinta preta é a única tinta, a única cor que absorve tudo. Então a gente vê quando a gente sai na rua, por exemplo, com uma camiseta preta num dia de sol, esquenta muito mais do que você sair com uma camiseta de outra cor, tá? Porque a camiseta preta, o tecido preto, ele vai absorver toda a luz. Quando a gente faz uma tatuagem, um desenho só com tinta preta, colocando só preto, a luz, quando cicatriza a tatuagem, a luz que bate naquela cor é neutralizado, então apesar de ser uma área escura, não tem nada voltando para o seu olho, não tem nenhuma informação voltando para o seu olho. E isso acaba deixando a imagem, a tatuagem meio opaca. Se você faz uma tinta preta com um pouquinho de cor, um azul, um roxo, uma cor mais escura, mas ainda assim tendo cor ali, não importa se a cor não vai aparecer, vai continuar sendo preto porque é muito escuro. Mas a luz que está batendo ali vai refletir no seu olho com uma informação ali de um azul, de um roxo, mas que você vai entender como preto, porque é muito escuro. Mas aquela cor vai ficar muito mais intensa, tá? Na tatuagem eu consigo mostrar isso bem fácil para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui no quadro também. Senão eu posto depois uma imagem que eu tenho salva desse preto e o preto com cor depois, tá? Aqui eu vou colocar só o preto. Aqui eu vou misturar o preto com mais um pouco de cor aqui dentro dele para conseguir um brilho, uma intensidade maior no preto. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês pela câmera. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui. Não sei se dá pra ver. Deixa eu ver se dá um zoom aqui. Dá pra ver aí? Dá. Vocês conseguem notar que esse preto aqui, ele tá mais opaco e esse aqui tá mais intenso, mais vibrante? É o mesmo preto, é a mesma tinta preta. E eu coloquei um pouquinho de azul e um pouquinho de vermelho escuro nesse daqui de cima, tá? Então, a mesma tinta preta, a mesma quantidade de tinta preta, a mesma tela, mesmo pincel. Aqui está um preto que a luz está batendo na tela e não está voltando, está batendo e morrendo a luz aqui. E aqui em cima está um preto que a luz está batendo e alguma coisa, alguma informação está voltando para o seu olho. No caso aqui, voltando para a lente da câmera. Mas está voltando informação. Isso aqui é cor. Isso aqui é luz. A luz está batendo aqui, refletindo na cor e voltando para quem está olhando aí para a tela. No caso, se vocês estiverem vendo uma tatuagem, vocês vão ver uma cor muito mais intensa usando isso aqui, tá? Então isso é o que acontece na tatuagem, isso é o que acontece em qualquer tipo de pigmento que vocês forem trabalhar, tá? O pessoal de gráfica usa muito isso. Tem um amigo chamado o Fernando Chimizo. Ele é tatuador hoje em dia, o pessoal conhece bastante ele, sempre estou com ele aí. E antes dele trabalhar com tatuagem, ele trabalhou bastante tempo também em gráfica, tá? E na gráfica, ele trabalhava com isso aqui, eles chamavam isso aqui de calçar a cor. Então, antes de fazer uma impressão de um banner, alguma coisa escura, preta, eles faziam a base de azul, em cima do azul ou de uma outra cor, eles imprimiam um preto por cima, tá? Essa base, esse calço que eles
criavam na impressão fazia com que a tinta preta tivesse esse reflexo de luz, tá? Então aqui no quadro a gente vê, geralmente pintores dificilmente usam tinta preta pura. Sempre a tinta preta ela é uma combinação das cores que eles estão usando. Então, se eu estou fazendo uma imagem laranja e eu tenho todo um degradê de laranja, quando eu chego no marrom, quando eu chego na parte mais escura e eu vou colocar o preto, eu faço o preto junto com essa cor, tá? Então é conhecer essa sequência, conhecer a questão dos valores da teoria das cores, de como você combina elas para conseguir a sombra, e depois adicionando isso no preto, vocês conseguem uma tatuagem muito mais vibrante, porque vocês vão estar trabalhando com cores, e a parte escura dela também vai ficar muito mais intensa, tá? Então tudo isso aqui são informações de pintura que vão ajudar muito na tatuagem. A gente tem tudo isso aqui já no curso Profissão Tatuador, tá? A gente tá com essas aulas específicas sobre teoria das cores, sobre a pintura, com exercícios para o pessoal fazer isso aqui de uma maneira bem legal. E essa semana também eu vou falar para vocês sobre um novo curso aí que eu estou lançando para ajudar quem não conseguiu entrar nessa primeira turma. Deixa eu só abrir aqui. Essa primeira turma que a gente fez do Profissão Tatuador, teve muita gente que me mandou mensagem que não conseguiu entrar, não conseguiu participar da turma. E a gente não sabe ainda quando que a gente vai abrir vaga para a próxima, né? E como tem muita gente que ainda quer já aproveitar esse período para estudar, para conseguir crescer, a gente vai lançar nessa semana um outro projeto, tá? Um projeto mais compacto, mas com dicas e técnicas que vão ajudar muito vocês aí a ter resultados práticos já diretos. E durante a semana eu vou explicar mais para vocês como é que vai funcionar, tá? Bom, eu acho que basicamente a teoria que eu expliquei na sexta, quem não viu a teoria na sexta, já está no meu grupo do Telegram, tá? Só entrar na bio do meu Instagram, acessar o Telegram, a live de sexta com toda essa parte de teoria das cores completa tá lá dentro. Hoje eu fiz mais essa demonstração para vocês verem aí as cores, sabe? Só ir misturando as cores complementares, vocês conseguindo tons ainda assim vivos, mas eu acho que já deu para entender. Eu não vou fazer tudo aqui, senão a gente já vai acabar não tendo tempo para conversar. Deixa eu ver aqui, quem tiver dúvidas, eu vou abrir aqui os comentários, vou ver o que vocês já perguntaram. Quem tiver alguma dúvida ainda a respeito disso, de como funciona, de como vai ser, ou alguma dúvida sobre o curso, o novo curso que a gente vai fazer, pode deixar escrito aí que eu vou começar a puxar aqui desde trás quem deixou as perguntas, beleza? Deixa eu ver. Quem mandou perguntas também, quiser mandar de novo, fica mais fácil de eu achar aqui já. Só baixar um pouquinho aqui. A Dani Varejão está perguntando se eu tonalizo todo preto, né, em todas as tatuagens. Geralmente eu faço isso só nas tatuagens coloridas, tá? Na tatuagem preto e branca, no sombreado no caso, em alguns casos eu também faço isso na preta e branca, mas daí eu separo um batoque de preto, que seria o preto absoluto, assim. Então eu vou fazer uma imagem onde tem uma parte da imagem que é muito escura, essa parte eu coloco o preto com roxo. No caso, tem uma cor que eu gostei de usar bastante, que para mim foi a cor que mais deu resultado, que é o Purple Concentrate, da marca Eternal, tá? Essa marca é uma marca internacional. Purple Concentrate é um roxo bem escuro. Se você pingar ele no batoque, vai parecer que é preto, mas se você espalhar ele assim, ele fica um roxo, parece aquele tom de roxo do decalque. Então ele é uma cor bem intensa, bem escura, dá um brilho bem bacana. E no preto ele quase não chama atenção, não aparece, tá? E pra mim foi a cor que mais conseguiu alcançar a intensidade do preto ali no resultado final. Daí eu faço, por exemplo, uma tatuagem sombreada toda com sume ou com preto puro ali.
só usando o peso da mão. E só na parte mais escura, se eu for pegar, por exemplo, aqui o cabelo, ou então a íris, a pupila ali, nesses pontos mais saturados eu uso esse preto com roxo. Porque se eu fizer o preto com roxo sombreando, na hora que você espalha ele, você vê a cor do roxo, tá? Então ia acabar estragando sua tatuagem. E na tatuagem colorida também, eu separo esse preto com roxo só para fazer a sombra mais intensa. Se eu pegar o preto com roxo e quiser misturar com uma outra cor, só para escurecer aquela cor, o roxo vai sobressair, ele vai alterar o resultado do que você quer. Então, basicamente eu uso o preto com roxo para dar a profundidade maior no desenho, tá? O Thomas Totti está perguntando se o preto tonalizado eu tonalizo com a cor oposta da principal. Então, não exatamente nesse preto. O preto que eu uso aqui, o preto tonalizado, eu escolho uma cor qualquer ali, no caso, ou um azul marinho. Eu gosto de usar esse roxo concentrado para deixar o preto cada vez mais escuro. Mas não precisa ser exatamente a cor complementar. A cor complementar eu uso aqui nessa tabela para subir um pouco a sombra, tá? Então no caso do vermelho, eu quero pegar um vermelho e alcançar um vermelho bem escuro, aí sim, qual que é o oposto do vermelho? É o verde. Eu pego o vermelho com um pouquinho de verde e faço um vermelho escuro. Se eu pôr um pouquinho mais de verde, eu faço um vermelho mais escuro ainda. Então quanto mais verde eu coloco no vermelho, mais o vermelho vai ficando escuro, tá? Mas quando eu chegar no preto, pode colocar vermelho no preto? Pode também, mas como o vermelho é uma cor muito acesa, às vezes você, dependendo da composição da cor que a gente não conhece, por exemplo, se você for fazer uma sombra de um amarelo, se você colocar amarelo no preto, você vai clarear o preto, não vai escurecer, porque o amarelo é uma cor muito clara. Então nem sempre a cor que você está usando é a cor que você vai colocar no preto, tá? Esse preto tonalizado, eu gosto de usar uma cor específica nele. Ou o azul marinho é uma cor que funcionou muito bem para mim também, ou esse roxo da Eternal. Tá? Então são duas cores que quando eu preciso eu gosto de usar elas. Inkeris está perguntando como ele consegue identificar a cor base para uma pintura. Bom, é observação, é treino, é prática, tá? Se você for fazer um rosto, por exemplo, a cor base do rosto, eu sempre gosto de trabalhar com a cor média. Por exemplo, deixa eu pegar uma imagem aqui. Eu separei essa imagem aqui para a gente falar justamente aqui do laranja, né? Esse tom de laranja, ó, se a gente pegar aqui essa parte aqui, esse tom do laranja seria esse daqui, né? Que seria esse tom médio aqui. Esse tom aqui de cima já é o laranja com amarelo, tá? Então já seria a escala aqui, seria mais ou menos o que eu fiz aqui, o vermelho indo pro amarelo. Então aqui eu peguei só do laranja para a parte escura, tá faltando laranja para a parte clara. Mas esse laranja aqui lateral, que é o mais intenso, ele seria essa cor principal aqui do carro. Dessa cor para baixo, que é essa sombra aqui de baixo, ó, eu já conseguiria fazer isso daqui usando o azul. Então esse carro que é todo laranja, eu conseguiria pintar ele usando tinta azul. Então é uma coisa que a gente não tem essa ideia assim de uma maneira tão natural, porque é uma teoria, você tem que conhecer esse conceito para aplicar. Mas se você souber isso, vai ficar muito mais bonito o seu trabalho do que você colocando preto nele, tá? Então a gente vê, ó, os tons que tem aqui, ó, esse tom aqui, tá vendo? Isso daqui é muito próximo. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Olha lá, ele está muito próximo da carroceria do carro, tá vendo? Se eu colocar ele aqui, ele quase que some, quase que emenda no desenho ali, tá vendo? Na pontinha do desenho. Então isso foi só o laranja com azul para alcançar toda essa gradação aqui de tons de laranja, tá? Daí o que eu costumo fazer quando eu vou tatuar, né, é começar pela cor média. Eu identifico esse laranja, do laranja eu vou escurecendo, vou alcançando os tons mais escuros, e do laranja eu consigo alcançar os tons mais claros usando amarelo, e por último usando branco aqui, tá? Eu nunca faço só branco e só preto, porque você vai sujar o seu trabalho.
O Juliano Rodrigues tá falando que quer fazer o curso e já perdeu o anterior. Então, Juliano, a primeira turma do Profissão Tatuador a gente encerrou mesmo na semana passada, tá? Foi a primeira turma que a gente fez, tava com desconto 50% tava com 50% de desconto por ser a primeira turma. A gente está gravando aí as aulas, já são mais de 144 aulas programadas para serem gravadas. A gente só o curso de Photoshop já tem mais de 4 horas de aula só de Photoshop, então é um curso bem legal, bem completo. Mas como tem bastante gente que não conseguiu entrar nesse curso, a gente resolveu fazer uma versão um pouco mais compacta, uma versão mais direta para ajudar aí quem está querendo já ter resultado. Na quinta-feira agora a gente vai explicar melhor, eu vou fazer uma live na quinta explicando exatamente como vai ser esse novo curso, tá? Como é que vai ser o conteúdo dele, como é que vai funcionar para quem quiser participar. Então, quem quiser, já deixa marcado na agenda aí, quinta-feira, umas 7, 8 horas, eu vou passar o horário da live ainda, e daí eu explico para vocês melhor esse projeto, tá? Quem estiver querendo participar das aulas e não conseguiu entrar na primeira turma, vai ter mais uma chance de semana, beleza? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Jean Pietro Tatus. Ele está perguntando se ele aplicar um vermelho, um roxo ou um azul, ele consegue intensificar o preto na tatuagem. É isso mesmo, Jean. O ideal é que você consiga tons de vermelho, azul ou roxo bem escuros, tá? Por exemplo, o azul. Se você for pegar um azul para tatuar, pega aquele azul royal, aquele azul bem escuro, azul marinho, tá? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Está aparecendo para outros? Não, todo mundo tá normal, ninguém reclamou. Por exemplo, esse azul aqui seria, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar, tá vendo? É um azul marinho, um azul bem escuro. Deixa eu até tirar aqui. Tá vendo? Esse azul aqui, ó, é um azul marinho, um azul mais escuro. Isso daqui, no preto, ele dá um resultado legal, tá? No quadro, às vezes eu misturo até mais de uma cor. Então, nesse preto que eu usei aqui para vocês, que eu mostrei para vocês, eu misturei um pouquinho desse azul marinho e um pouco do vermelho escuro também. Deixa eu ver. Aqui. Eu usei um pouquinho desse vermelho aqui também, tá? O ideal é sempre você pegar tons bem fechados, bem escuros, porque ele não vai alterar o seu preto. Se eu pego, por exemplo, um vermelho que é um pouco mais aceso, que nem esse, ó, tá vendo? Que é quase um laranja. Opa! Olha lá. Eu usei esse aqui, eu usei um pouco de azul marinho e um pouco desse vermelho escuro. Se eu coloco esse vermelho aqui, ele é muito aceso. Então a chance que ele tem de eu pegar a tinta preta e o meu preto ficar opaco vai ser muito grande, tá? Então se você colocar um laranja, um vermelho Ferrari, por exemplo, dentro do preto, como o vermelho Ferrari ele é muito aceso, vai deixar o seu preto acinzentado, ele vai clarear o preto. Então o ideal é sempre pegar cores bem escuras, tá? Se não me engano, o vermelho cereja, né, que é um vermelho mais fechado, o azul royal, o azul, esse azulzão bem mais intenso, esse Purple Concentrate da Eternal é uma cor bem legal. Na verdade, a marca Eternal ela tem uma linha de cores que são cores escuras, então todas as cores elas terminam com esse nome Concentrate, que é concentrado. Então é azul concentrado, vermelho concentrado, turquesa concentrado, verde concentrado, que é um verde bem fechado, tá? Então qualquer um desses tons que você colocar vai servir porque são cores bem escuras. Se você colocar um azul bebê, por exemplo, que é um azul claro, vai clarear o seu preto, na verdade. Então toma cuidado só com a intensidade da cor que você usa. Mas pode ser várias cores, tá? Acredito que só o amarelo que
que não funcione, porque o amarelo, por mais escuro que seja, ele é um marrom ainda fica meio neutro. O ideal seriam só as cores mais escuras, tá? Arita Tu está perguntando se esse novo curso será colorido ou preto e branco. Na verdade, vai ser um curso voltado para dar resultado para vocês, tá? Então vão ter técnicas tanto de colorido quanto de preto e branco, técnicas de marketing. A gente fez um pacotão aí de todas as técnicas que realmente, se você aplicar, você vai ter resultado. Não vai ser um curso completo, que nem o Profissão Tatuador, mas vai ser muito útil para vocês, vai ser mais acessível, tá? Mais fácil para vocês se inscreverem e já não ficar esse período parado aí sem nenhuma evolução, tá? Na quinta-feira eu explico certinho aí como que vai rolar dentro do curso, quais são os itens, quais são os tópicos que a gente vai abordar dentro do curso, tá? Para vocês entenderem melhor, beleza? Esqueci alguma coisa? 30 dias. Passo a passo em 30 dias. Verdade. A gente fez um formato de curso onde a gente vai liberar uma aula por dia para vocês durante 30 dias. Então, por 30 dias vocês vão ter técnicas novas todos os dias para conseguir colocar em prática e já ter um resultado bem bacana, tá? É um curso aí bem direto, bem prático e onde a gente selecionou o máximo de técnicas que vão realmente ajudar vocês nesse período, beleza? M Dourado, pô, valeu, brigadão, né? Abração aí. 1972, Elmo. Ele está querendo ver uma foto da tatuagem que eu usei essa técnica. Qual técnica você está falando? Do preto puro ou das cores complementares? Elmo, manda de novo uma pergunta aí só explicando isso, que daí na sequência, quando acabar a live, eu seleciono aqui uma tatuagem que eu fiz onde tem esse preto intenso, ou talvez uma outra tatuagem onde eu tenha feito as cores complementares, e eu posto para vocês aqui, tá? Só posta de novo aqui para explicar direitinho o que você está querendo ver. Diego Sabrit Art. As tintas de tatuagem podem ser misturadas assim? Podem, só que não como eu fiz aqui, né? Não misturadas numa paleta aqui, misturando elas, pegando ela pronta e indo para a pele. Porque a gente não consegue misturar elas. Até consegue, mas acaba sujando o batoque. O que você pode fazer são duas formas. Ou você trabalha como a maioria, né? Põe a biqueira no batoque, puxa a tinta, né, para a biqueira. Depois você encosta um pouquinho só na biqueira na segunda cor. Com você trabalhando esse exercício aí de saber quanto que puxa em cada cor, você vai controlando ali as novas cores que você vai criar. Então, se você pega bastante vermelho, deixa ali a agulha batendo até puxar bastante tinta. Daí você encosta um pouquinho só no verde, puxa só aquela pontinha, ou às vezes encosta até de ladinho assim a agulha para pegar só uma pontinha mesmo da tinta verde. Quando a agulha estiver batendo na biqueira, ela já vai misturar isso. E daí você vai criar aquele vermelho escuro, tá? Ou então, se você vai fazer um trabalho muito grande e não tem aquela cor, você pode já criar um batoque com isso. Então, eu vou fazer uma rosa, no caso que eu expliquei, e eu só tenho uma cor de vermelho e uma cor de verde. Já põe uma sequencinha de batoque e faz as misturas ali. Põe bastante vermelho em uma, bastante verde em outra, depois vai fazendo a combinação. 90 de vermelho com 10% de verde, 70 com 30, 50-50, sabe? Vai fazendo as escalas, depois pega um palitinho de café, por exemplo, e mistura todos os batoquezinhos e já deixa uma escala de cores feitas antes de começar a tatuagem. Isso vai acelerar muito o processo, você não tem que ficar toda hora tendo que misturar na agulha e vai acabar sujando o batoque, tá? Se você for fazer um trabalho que você está sentindo falta de uma cor, você já pode preparar elas antes, igual o que eu fiz aqui, como se fosse um quadro. Pega um pouquinho de uma, pega um pouco da outra, já mistura e deixa pronto. Se errou, tira o batoque de lado, faz outra mistura, até achar o tom que você quer. E daí você começa a tatuar, tá? Isso vai acelerar seu processo e você consegue alcançar um resultado bem bacana de realismo, mesmo tendo poucas cores, tá?
Móveis Encanto. Eu não entendi a pergunta que você fez. Fernando, esse preto bem escuro que vejo, existe uma tinta ou Photoshop ou fazem essa sua mistura? Como assim? A tinta é essa que eu mostrei para vocês. Se você pegar um preto de qualquer marca e misturar uma cor junto com esse preto, o preto vai ficar mais escuro, tá? Então, se você trabalha com Viper, você trabalha com Intense, qualquer outra marca de tinta, pega a tinta preta deles. Se você tatuar, não é o máximo de preto que você alcança. Se você pegar esse preto e misturar com azul marinho, misturar com vermelho escuro, misturar com um roxo bem escuro, essa combinação de preto com alguma cor escura vai deixar o preto ainda mais preto, tá? Então isso na pintura, tanto no quadro quanto na tatuagem, funciona. No caso aqui você falou do Photoshop, não é a mesma coisa porque o Photoshop é luz. O que você está vendo na tela é a iluminação do monitor. Então a luz do monitor está chegando informação. É diferente de você pegar um objeto que recebe luz e reflete a cor que ele tem. Se for uma camiseta preta, por exemplo, aqui é cinza, né? Mas se fosse preto, a luz ia bater aqui, ia morrer e não ia voltar nada para o seu olho. No caso do monitor, o monitor está emitindo luz para o seu olho. Então o preto que você vê na tela é o preto puro. Então, no caso do preto do Photoshop, você não precisa misturar ele com cor nenhuma. Você escolheu o preto puro lá, é o preto mais intenso que você tem, tá? É que quando você vê uma imagem na tela e você vai pintar isso, nem sempre o que você pinta fica tão bonito quanto na tela. E daí esse recurso do preto intenso é uma coisa que vai te ajudar a alcançar o máximo de saturação, tá? O Chico Tatu está perguntando se é preferível misturar para atingir uma cor, para atingir a sombra que você quer, ou sombrear e depois pintar por cima, tá? Eu prefiro achar a cor, trabalhar como se fosse um quadro. Então eu quero um laranja mais escuro, eu vou misturar no batoque, ou então vou criar ali no batoque a cor que eu quero, fazer a combinação ali de cores complementares, achar a cor que eu quero na agulha, ver que se a cor que está batendo está certa, e daí eu aplico na pele direto a cor que eu quero. Existe essa maneira de você fazer uma sombra de sumi e depois passar a cor por cima, que também é certa, mas, por exemplo, quem gosta de trabalhar mais com isso é o pessoal do old school, o pessoal do neo-tradicional, são outros estilos de tatuagem onde isso é feito, isso é certo, e o resultado disso é o que eles querem alcançar, então a gente não pode dizer que é errado. Mas para um realismo, para ele ficar mais natural, é mais fácil você criar a cor e aplicar ele na pele. Até porque, por exemplo, no quadro, se eu trabalho com a tinta óleo que ela é mais líquida, eu consigo passar uma camada de tinta, pegar uma outra cor, pôr no quadro e misturar as cores. Você consegue, por exemplo, colocar o amarelo, pegar o azul, colocar no quadro e misturar no quadro até virar um verde, tá? Isso dá para fazer. Na pele não. A pele, você coloca a tinta na pele, ela vai penetrar naquele buraco ali da agulha e vai ficar ali. Se você colocar outra tinta, ela vai fazer um outro buraco do lado, mas as tintas elas não vão caminhar dentro da sua pele para ficar misturando, tá? Então, dentro da pele do cliente você não consegue fazer uma mistura. Se você colocar uma camada de amarelo, uma camada de azul, até dá um tom de verde, porque a luz que vai estar chegando em você vai ser uma luz com a mistura dessas duas cores. Mas não é a mesma coisa de você misturar as tintas, criar um verde e daí aplicar um verde puro na pele da pessoa. É diferente, tá? Então, para o realismo, o ideal é você criar a cor e depois aplicar ela, tá? Coyote Tatu tá perguntando por que a sombra dele clareia na cicatrização. Coyote, pode ser alguns fatores, na verdade, né? No caso, é difícil eu analisar o seu trabalho sem ver o que você está fazendo. Pode ser a pigmentação errada que você está fazendo ali, talvez colocando pouca tinta. Na hora que tatua parece que está escuro, mas não entrou pigmento, na verdade, na pele da pessoa. E daí quando cicatriza, dá aquela murchada na cor, né? Pode ser processo, talvez tá aplicando com muita força, machucando, e daí durante a cicatrização tá perdendo pigmento. Tem algumas coisas que podem estar acontecendo aí, ou então até mesmo a mistura de cores que você está fazendo, que não é ideal.
mas eu não consigo explicar sem ver o seu trabalho, tá? Nos cursos que eu tenho aqui, a gente explica toda essa parte, tanto a parte de cores, quanto a parte de aplicação, quanto a parte de cicatrização. E daí você aplicando tudo isso, a chance de dar um processo errado é muito menor. Os trabalhos que eu tenho feito, eu tenho postado aí nas redes sociais, aí nos stories, no meu feed, até o antes e o depois, a gente vê que a cor que fica tanto na hora que faz quanto cicatriza praticamente não perde tom, tá? É muito difícil desbotar meus trabalhos hoje em dia, tanto no preto e branco quanto no colorido. Na sequência aqui eu vou postar trabalhos que eu fiz no preto e branco, o dia da tatuagem e depois que cicatrizou, e vocês vão ver que está muito parecido. E vou mostrar para você, vou postar aqui também tatuagens que eu fiz coloridas e que eu fiz em 2 sessões. Então eu fiz a primeira parte, um mês e meio depois, geralmente meu cliente volta e eu faço a segunda parte e você não consegue ver aonde está cicatrizado e onde acabou de fazer, porque a pigmentação, se você fizer ela da maneira correta, ela vai ficar na pele. Se você conseguir saturar a tinta da maneira correta ali, sem agredir, com a diluição na tinta no ponto certo, você consegue ter um resultado bem bacana, tá? O Marcelo Santos está perguntando se na tatuagem preto e cinza dá para colocar um pouco de azul para deixar ela mais viva. Dá sim, só que é o que eu falei para vocês. No preto e cinza, no preto e branco, no caso, aonde você faz a sombra, aquela parte mais clarinha, tem que ser só preto e cinza ou preto diluído mesmo, tá? Porque se você colocar, por exemplo, um azul, a sua sombra vai ficar um cinza azulado. Daí não é o resultado que vocês querem, mas como tatuagem, o que deixa a tatuagem bonita é o contraste. Quanto mais contraste você tiver, mais volume a tatuagem vai ganhar, mais intensidade ela vai ter. A parte clara é geralmente a pele da pessoa. Então, o mais claro que você vai ter é a pele dela e a pele dela está ali. Agora, o mais escuro que você vai ter é a tinta que você colocou. Se a sua tinta, depois que cicatrizar, clarear, você perde essa intensidade, essa beleza da tatuagem. Então, qual que é o nosso trabalho? É não deixar a tinta clarear. Então, se você souber fazer a pigmentação da sombra de uma maneira bem correta, usando só o peso da mão, como eu mostro no curso para vocês, você vai conseguir um resultado bem bacana de cicatrização sem desbotar a tinta. E na parte mais escura, mais saturada, ali, o pretão bem intenso, você fizer essa parte do preto cromático, o seu preto vai ficar muito forte. E daí você vai ter uma tatuagem que vai ficar muito viva por ter contraste, tá? Então dá para usar o roxo, o azul, que seja, no preto, mas aí você usa isso só naquela parte mais escura. Aqui no meu rosto, por exemplo, seria só na curvinha do cabelo aqui que tem esse pretão que está mais escuro, tá vendo? Aqui que já está mais acinzentado, também está cheio de cabelo branco, já não daria para usar, tá? Mas, por exemplo, se fosse fazer essa tela aqui, essa parte do preto aqui de cima da imagem, isso aqui seria um preto com o azul. Esse preto aqui ia ficar muito intenso, tá? Já diferente da camiseta aqui. Bulhosa Tatu está perguntando se Fer, esse curso novo vai abordar também questões de marketing, administração, etc. Então, a gente está focando esse novo curso basicamente em 2 técnicas, 2 pontos, né? Que é a parte de técnica de tatuagem. Então, a gente selecionou 30 técnicas para poder passar para vocês, uma maneira mais prática, mais direta. Dessas 30 técnicas, parte disso é tatuagem e parte é marketing. Então, o que vocês precisam fazer? Melhorar o trabalho de vocês e aprender a divulgar eles. Como gerenciar, como desenhar, como fazer atendimento. Tem várias outras coisas que são muito importantes, mas que no primeiro momento, se vocês conseguirem melhorar esses 2 pontos, vocês já vão ter um resultado muito legal, com um investimento bem abaixo aí do que seria o curso completo e de uma maneira bem mais rápida, tá? Então, tipo assim, a gente está pensou nesse formato de curso para que vocês consigam ter um resultado mais rápido, mesmo quem não conseguiu ter grana aí para poder participar do primeiro. Então, vai ter basicamente técnicas de tatuagem, onde eu vou passar aí várias técnicas que eu acho que são importantes para vocês já colocarem em prática, e a parte de marketing, tá? Coisas práticas e rápidas para vocês
já aplicarem e já ver o retorno disso, tá? Alan Efreus está perguntando qual a quantidade de cor no batoque grande. Por exemplo, eu uso o batoque médio, tá? O batoque médio, se não me engano, eles são 5 ml. Eu encho praticamente todo ele de tinta preta e coloco aí umas 4 gotinhas só do roxo. Então, se for usar o preto, o vermelho, é bem pouquinho mesmo, tá, pessoal? Não é para deixar o preto colorido. Se você colocar metade de preto e metade de vermelho, vai ficar um vinho, tá? Vai ficar um vermelho escuro. Então, eu não quero que seja uma cor, um preto colorido. Eu quero que se você pegar um batoquezinho e colocar 4 gotinhas de azul marinho e misturar, na hora você vai ver o preto brilhando assim, sabe? É a mesma coisa que eu fiz aqui. Não sei se vocês conseguem ver ainda. Deixa eu dar um reflexo aqui. Tá vendo? Vocês conseguem ver que ainda, depois de um tempo que eu fiz, ó, aqui o preto ele tá murcho. Você olha, bate o preto e parece que tá fosco ele, né? Aqui ó o brilho que tem nesse aqui. Esse brilho é o que vai manter a sua tatuagem muito mais intensa, muito mais viva durante bastante tempo, ó. Eu vou mexendo aqui, esse de baixo ele continua fosco. E conforme vai mexendo aqui de cima, ó, ele tem brilho, tá? Então esse brilho ele vai manter a sua tatuagem muito mais intensa, muito mais viva. E isso eu coloquei pouquinha coisa. Peguei bastante preto, peguei uma pontinha do azul e misturei no preto. Só de ter o azul ali já faz o brilho aparecer, tá? Então é pouca coisa. Umas 4 gotinhas ali de tinta azul, de tinta de um vermelho bem intenso, já vai ajudar no seu trabalho, tá? Já vai dar esse resultado. Faz o teste, pega a tinta preta no batoque, passa no papel toalha ou no papel sulfite, que seja na folha de sulfite, depois pega ali umas 3, 4 gotinhas de azul marinho, por exemplo, mistura bem, depois passa a mesma tinta do lado ali, passa um do lado da outra, você vai ver o quanto que o preto colorido, o preto cromático já fica muito mais vivo, mais intenso, tá? A Bulhosa Tatu está perguntando, que ela está dizendo que ela já fez um curso com um tatuador que trabalha com mistura de cores, porém ela acha que as cores ficam mais opacas em comparação com as tintas já prontas. Se tem uma questão relativa à marca da tinta. Na verdade, eu acredito que não seja a marca da tinta, mas, por exemplo, se eu pego um laranja, se eu pego o vermelho e misturo com o amarelo, sai o laranja. Só que a gente não sabe exatamente qual que é a composição do vermelho e qual que é a composição do amarelo. Aquela teoria das cores, do círculo cromático, pensando no amarelo puro, no vermelho 100%, ali no magenta, né, o mais puro de todos. Se você misturar essas cores, vai sair laranja. Às vezes, na composição da tinta, eles usam uma porcentagem maior de um pigmento, menor de outro, e quando você vai fazer a mistura, não é exatamente a cor que você estava esperando. Você vai pegar um verde, não é aquele verde puro, verde intenso, já é um verde mais escuro, um verde mais aceso, tem um pouquinho mais de branco dentro daquela composição, e daí o resultado vai ficando um pouco alterado, não é o que você estava esperando, tá? Então, às vezes você tem que testar vários tons, que nem aqui nessa paleta que eu peguei, eu queria fazer a composição do vermelho com verde, né, para poder fazer esse vermelho escuro. Eu peguei 3 tons de vermelho aqui, ó, porque dependendo do tom de vermelho que do resultado da mistura, às vezes um vermelho ia dar um verde, não ia dar a cor que eu queria. Então eu precisaria pegar um vermelho mais escuro ou mais claro para alcançar a sombra que eu estava procurando. Então como as cores que a gente tem, a gente não sabe se são exatamente a cor principal ali, a cor primária, o resultado nem sempre é fácil de identificar, tá? Por isso que, tipo, como é que eu vou explicar isso? Quando a gente compra as cores prontas, fica mais fácil da gente trabalhar justamente por conta disso. Primeiro que a gente não vai ter esse erro quando a gente for tatuar, ter que criar uma cor e sair uma cor errada, tá? Estudando com o Paulo Frade, ele explicou isso também. Tem alguns tons
que, por exemplo, você vai pegar o vermelho, o magenta, que é a cor principal. Então, dentro dele só tem o magenta, é uma cor monopigmentada, que eles chamam, se não me engano. Que dentro daquele tom tem um pigmento só. Dependendo da cor que você pega, aquela cor já é uma composição. Então, dentro daquela cor tem 2 ou 3 cores. Quando você vai fazer a mistura entre elas, daí acontece essa variação que não era o resultado que você quer. Tá? Então, estudar a teoria das cores, praticar a pintura, te ajuda na hora de ir fazendo a composição, de tentar ajustar isso aí. Misturei, sei lá, o amarelo com azul, tinha que dar verde, mas deu um verde meio opaco. Então vou colocar mais um pouquinho de verde. Mas vou colocar um pouquinho de outra cor para dar mais intensidade. Então daí você vai colocando, sabe? Você vê aqueles pintores que pegam um pouquinho daqui, um pouquinho de lá e mistura, pega mais aqui, mistura. Isso aí é muito no olho. Ele vai aprendendo a desenvolver essas misturas até encontrar o que ele quer. Então a gente passa aqui esse exercício que é justamente para vocês praticarem isso. Mas eu não aconselho a pessoa ir fazer um realismo só com cor primária, entendeu? O cara tem 3 cores ou 4, 5 cores e vai fazer um realismo. O ideal é você já ter essas cores prontas para facilitar o seu trabalho, para agilizar o seu trabalho e para você conseguir encontrar exatamente a cor que você quer, tá? Então é um exercício legal, importante, mas que na tatuagem, o pigmento de tatuagem às vezes te dá esse trabalho para encontrar a cor correta. Dá para fazer, mas pode ser que você tenha um pouco mais de trabalho do que o ideal. Mazuco Tatu está perguntando se fizer essas misturas na tatuagem, se normalmente tem que acrescentar o diluente. Como a gente está falando aqui de tatuagem colorida, todas as cores que eu faço na tatuagem colorida, na hora de pigmentar, eu acrescento o diluente sim, tá? Aqui a gente está falando das composições para encontrar o tom correto. Mas encontrou o tom correto, a gente tem que colocar o pigmento nele para que ele entre mais fácil na pele, tá? No caso, se você estiver trabalhando com os batoques, cada um dos batoques já estão com pigmento dentro deles. Então, quando você faz a composição, a tinta já está diluída. Mas para fazer uma aplicação na pele, tem que ter o diluente sim, senão vai dificultar mais ela entrar, tá? Aqui o Jean Pietro tá dizendo que ele costuma colocar 2 ou 3 gotas do Purple Concentrate da Intense, que é do Purple, que é o roxo só. Mas ele já colocou o laranja também e teve o mesmo resultado. Será que foi sorte? Então, o laranja eu já acho que é uma cor muito clara, tá? Então poderia ter deixado o seu preto mais opaco. O Purple, que é o lilás assim, ele já é um pouquinho mais escuro, mas ainda assim eu acho que ele não é um tom ideal porque ele não é tão escuro. Como você colocou 2 ou 3 gotinhas só, e a Intense ela é uma cor muito forte, então o preto da Intense é bem concentrado, provavelmente não foi o suficiente para alterar o preto, não perder a força do preto. Mas se você colocasse um pouco mais de cor, talvez tivesse deixado ele opaco, tá? O laranja não é um tom ideal. Se você fosse teria que ter usado pelo menos o vermelho, que você olha entre o laranja e o vermelho já é bem mais fechado, né? Por exemplo, entre você colocar o vermelho no preto e o laranja, aqui ó, você vê o quanto que o laranja é muito mais claro que o vermelho. Se eu colocar isso daqui dentro do preto, a chance do preto ficar acinzentado é muito grande. Então sempre tenta pegar os tons mais fechados que você tiver, tá? Um azul marinho, um vermelho aquele vermelho quase indo pro vinho, tá? Daí a chance de dar o resultado que você quer sem perder a cor é maior. Móveis Encanto está perguntando se o verde escuro daria também. Dá, se você pegar um verde mais fechado, aquele verde esmeralda, aquele verde bem apagadão, bem
fechadão mesmo o tom, tá? Depois eu posto alguns exemplos para vocês aqui. Handler Tattoo, qual seria a quantidade para misturar no preto? 3 ou 4 gotas só, tá? No batoque médio. Então pega o batoque médio, completa ele com preto, 3, 4 gotas de uma cor ou azul, ou roxo, ou vermelho escuro, faz a mistura e o seu preto já vai ficar mais intenso, beleza? Jean Pietro, tá dizendo que também quer participar, então fica ligado aí, Jean. Na quinta-feira eu vou fazer uma live explicando exatamente como vai ser esse novo curso, tá? Tirando as dúvidas do pessoal aí, como é que vai funcionar. Quem quiser fazer ainda esse curso nessa semana, a gente vai ficar aí poucos dias com o curso com as vagas abertas, tá? Vai ser um curso mais compacto, mais acessível, com técnicas de tatuagem e marketing, então para vocês colocarem isso já em execução e já ter retorno com isso, tá? Para quem não conseguiu participar do curso completo do Profissão Tatuador, que tem tudo que vocês imaginarem aí de tatuagem, tem a chance de fazer esse outro agora para não ficar parado, beleza? Sanzio Barra Vento tá pedindo para abrir a segunda chamada no curso Profissão Tatuador. Não, por enquanto a gente não vai poder, tá? A gente está dando atenção pro pessoal. A galera que já entrou na primeira turma, a gente está respondendo aí as dúvidas. A gente já fez a primeira live na semana passada só para tirar dúvidas do pessoal. Foram mais de 2 horas aí de live só tirando dúvidas dos módulos que a gente já liberou. O pessoal que já está participando do curso, cada vídeo eles podem deixar comentários abaixo do vídeo. Eu estou respondendo todo mundo. Então, apesar de ser um curso online, é quase que presencial, porque eles têm acesso ali a falar comigo para poder tirar todas as dúvidas, tá? E a gente está postando vários módulos novos aí. Nos próximos meses a gente vai liberar. Então é um curso bem bacana. E por estar dando esse suporte pro pessoal, a gente tem que segurar, atender esse pessoal primeiro e depois abrir uma próxima turma, tá? Quem não conseguiu entrar, a gente vai estar dando a chance de fazer esse novo curso agora que vai abrir quinta. Então, se tiver querendo já aprender alguma coisa bacana e já colocar em prática, fica esperto. Quinta-feira à noite a gente vai explicar como é que funciona. Diego Sabrit, faz um esforço aí, galera, que o curso tá bom. Aí, ó, tem um aluno aí já feliz. Vamos. Legal, Dielão, obrigadão. Bom saber que você tá curtindo aí o curso. Carlos Tatu, valeu, Carlos, brigadão. Essa live aqui vai ficar salva assim, eu vou, terminando aqui, já vou subir ela no Telegram, tá? Quem tiver dúvida, as outras lives que eu já tenho também estão salvas lá. Então quem quiser também só participar do Telegram. Todos esses cursos que a gente faz, a gente sempre libera informação primeiro dentro do Telegram. Muitas vezes a gente faz desconto pro pessoal que tá lá, tá? Faz umas promoções, então quem quiser aí tá sempre atento com as novidades que eu posto, que eu lanço. Terminando aqui, na minha bio tem o link de acesso, só entrar lá, se cadastrar, que a gente está sempre postando novidade, coisas legais lá dentro, tá? Jean Pedro está falando que tem muita dificuldade em fazer os tons de pele e aplicar, tem medo de fazer algum erro. Então, Jean, para você corrigir isso, é só praticando mesmo, tá? Dentro do curso Profissão Tatuador a gente tem exercícios lá para o pessoal conseguir fazer combinações de cores, entender como é que elas funcionam. A gente está criando exercícios novos para o pessoal. E daí você fazendo isso, praticando bastante isso, você vai criando confiança em saber quais cores que você precisa misturar para encontrar o que você quer, tá? O tom que você quer. Então isso aí você só vai conseguir vencer esse medo praticando, exercitando, beleza? Bom pessoal, acho que tá dando o horário aqui já, tá para vencer aqui
a live. Vou deixar mais um box aqui, tem bastante pergunta ainda aqui. Legal que o pessoal, nossa, tem pergunta pra caramba. Meu Deus, até dó. Porque agora a live tá salvando sem as perguntas, né? Tô salvando todas. Bom, pessoal, então vamos ver se eu consigo salvar aqui, dar um print nas perguntas. Qualquer coisa a gente responde na sequência aqui. A comunidade deve estar estourando já 1 hora de live, daqui a pouquinho ele vai cair. E eu vou deixar um box na sequência aqui nos stories. Quem tiver ainda alguma dúvida sobre a questão do estudo de cores, preto tonalizado, teoria das cores, por favor, posta lá, porque agora o Instagram, quando salva a live, ele salva sem os comentários, então eu não vou conseguir ver os comentários de vocês depois que terminar todo o tempo aqui, tá? Então eu vou deixar lá, vocês perguntam de novo o que vocês quiserem lá, para poder ter chance de responder vocês, todo mundo aí que ficou com dúvida, e ajudar ao máximo aí. Agradecer a todo mundo aí que participou, obrigado por estar sempre participando aí das lives que a gente faz. Agradecer a presença de vocês aí, o pessoal que está participando do meu curso aí, obrigado por estar sempre comentando aí também, pessoal, legal que vocês estão curtindo bastante o curso. Quinta-feira agora, lembrando que eu vou fazer uma live explicando como vai funcionar esse novo curso compacto de 30 dias, tá? De tatuagem e marketing, então um curso bem legal para vocês já aplicarem, já terem bastante resultados de cara. Quem tiver interessado aí, já põe na agenda, quinta-feira à noite, 7, 8 horas, eu vou marcar o horário ainda pra gente conversar, beleza? Então é isso aí, obrigadão e até mais, até a próxima. Valeu! Consegue mexer ainda aí? Tô mexendo, acabou. Boa.